Boa noite, amados e amadas, graças a paz. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Deus Esse Nós, com o episódio sobre o perdão ao que pecar, partes 1, 2 e 3, com a sister, pastora e mestra Sandra Ribeiro, para a glória do Senhor Jesus. E o Vini. E Vini. Glória a Papai. Pai Celestial, obrigado por este momento de adoração, de aprofundamento, de adoração racional, de culto racional a Ti, assim como foi todo o nosso dia, mas especialmente agora, nos aprofundando ainda mais em Tua Palavra, conhecendo as riquezas da sabedoria, do conhecimento de Ti, Senhor Jesus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado, Abba. Obrigado porque Tu tens prazer em nos revelar toda a Tua vontade, a plenitude do que tens para cada um de nós, Teus santos. Obrigado porque o Senhor ilumina os nossos olhos de entendimento e nos dá espírito de revelação. Senhor, nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, nos faz crescer de glória em glória, avançando de fé em fé. Amém. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por cada um daqueles que clamam a Ti, que buscam em Ti refúgio e que andam confiantes em Tu que és a rocha inabalável, Tu que és a torre forte, o escudo protetor. Amém. Obrigado, porque mesmo que o trovão e o mar se ergam, mesmo que a tempestade venha, o Senhor nos leva em asas de águia. O Senhor Amém. nos faz andar sobre as águas. O Senhor é fiel. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu perdão, o perdão completo, em todas as medidas em Cristo Jesus. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Pai, cada um de nós que já Te recebemos, possamos estar firmados nisso, com a certeza, a convicção, com o capacete da salvação, para a glória do Teu nome, assim como todas as demais partes da armadura, mas especialmente nesta noite. Amém. Cresçamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei daquela canção. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. O devocional de hoje é sobre perdão ao que pecar. Mateus capítulo 18, versículo 21, 22. O Gil disse: a paz do Senhor, sou novo aqui. O interesse das pessoas, né? É bem interessante, né? Pois é. Olha, nós somos da família de Deus, Gil. Todos. Yeah. Então vamos lá, gente. Na realidade, tá? O que eu compilei aqui do texto base foi apenas os versículos 21 e 22, mas a gente vai falar, tá, sobre toda a parábola do servo impiedoso. Tá? Vai ser do 21 até o 35, tá bom? Aqui no início, né, como texto base, eu deixei apenas os versículos 21 e 22, senão ficaria muito extenso, e eu fui analisando, né, fui fazendo conforme os versículos, tá bom? Conforme o Espírito ia nos elucidando. Então vamos lá. Versículo 21 ao versículo 22, né? Sim. Então Pedro, aproximando-se, no caso aqui eu trouxe pela área, tá? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22, pela área.
70 vezes 7, né? Ou seja, imagina, né? Uma pessoa... Agora tá tudo. É o celular. Pronto. Agora Tá sim. ótimo. Amém. Que diz paz e graça, boa live. Amém, Gil, amém. Então vamos lá. Depois disso, Jesus diz que assim é o reino dos céus, com uma parábola. Veja, a partir do versículo 23, não é? O Senhor entra na parábola. Por isso, o reino do céu, eu vou ler aqui, tá? Pela NVI, tá? Porque na realidade eu compilei, eu parafraseei, não? Eu vou ler aqui no versículo 23 pela NVI, para vocês saberem que está logo após, né? 23 vem depois do 22, né? Então, o Senhor Jesus, após a resposta que ele deu à pergunta de Pedro, ele entra, né, com uma parábola, ou seja, né, ele está ilustrando, né, mais uma vez, o Senhor Jesus está fazendo uso, né, de verdades relativas a esse mundo, usando como exemplo coisas, né, do cotidiano, do manejo, né, dos seres humanos, para explicar coisas de cunho espiritual. Então ele diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei. Veja, por isso. Isso é uma conclusão. Não é por isso, significa uma conclusão. Ele está fazendo referência, essa parábola é com referência à questão da pergunta de Pedro e a sua resposta, tá? Perdão acerca do que pecar, não é? Quantas vezes deve perdoar aquele que peca contra nós, né? Diariamente, né? Como diz na versão de Lucas, né, isso é diariamente. A Mateus não entra nesse detalhe, mas Lucas, né, mais detalhista, ele fala, né, é por dia. Então, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Então vamos lá. Aqui, né, no devocional eu coloquei, né, foi pela Ara, né? Depois disso Jesus disse que assim é o reino dos céus, com uma parábola, como um rei que desejava acertar contas com seus servos. O que está dizendo é que aquelas almas não eram diferentes das demais que serviam a Deus, ainda que de forma deficiente, ou seja, né, imperfeita, porque nenhum ser humano, não é, conseguia verdadeiramente agradar a Deus, adorar a Deus, chegar, não é, até Deus. Por quê? Porque não passavam de simples mortais, não passavam de simples homens. Aí nós sabemos que a natureza humana, ela luta, ela milita contra o espírito e ela não é capaz de agradar a Deus. Então o que ele está dizendo é que aquelas almas não eram diferentes das demais que serviam a Deus, ainda que de forma deficiente, pois todos pecaram sem exceção e carecem da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos 3:23. Que deveriam ter consciência do valor que teve que ser pago, pois ele iria pagar pessoalmente para o perdão da dívida de cada alma, ou seja, né, Jesus Cristo, né, aquele que estava ali diante deles. Por isso que ele contou essa parábola para mostrar, não é, a obra que ele teria que realizar, a obra do Pai, que o Pai lhe deu para que ele realizasse em favor dos homens, para que eles pudessem ter dentro deles essa capacidade, né, de não ter que ficar perguntando quantas vezes eu preciso perdoar, ficar contando. Olha só que cuidado é esse, ficar contando quantas vezes precisa perdoar um irmão, não é? Isso é uma contabilidade, né? Como se fosse uma empresa, né? O que entra, o que sai. E não deveria ser assim, né? Deve ser algo espontâneo, cada um dá o que tem, não é? Para isso é necessário conhecer a justiça de Deus, feita por Jesus Cristo em favor das almas pecadoras. Por isso, quem não alcança esse padrão de consciência da graça não poderá perdoar ao que agir como pecador contra ele a cada dia. Como está escrito em Lucas 17:4. Você pode ler, Vini, por favor, a versão de Lucas? Lucas capítulo 17, versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e lhe disser, estou arrependido, perdoe-lhe.
Jeane-Claire diz que elas façam. Oi, Jeane-Claire, seja bem-vinda, meu bem. Boa noite, Jeane-Claire. Essa é a necessidade do conhecimento crescente da graça. Ou seja, né? Por quê? Porque se a pessoa cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é o buscar o reino de Deus veio através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Jesus foi que veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é visto pelos 5 sentidos. O reino de Deus é espiritual. Portanto, só através do Espírito de Cristo, no Espírito do Filho, de filiação, é que nós adentramos a esse reino espiritual. E Jesus mesmo disse isso, né? Busquem em primeiro lugar, busquem com proeminência, não é? Com dedicação o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus é Jesus Cristo, né? Através de Cristo, e a justiça dele, que é a obra que ele fez em nosso favor. Não é a graça, é o favor imerecido. Por quê? A gente precisa conhecer a obra e o autor. Porque se a gente não tiver a intimidade com ele, não é? Como que nós vamos fazer parte, né, da família de Deus se a gente não conhece, não busca conhecê-lo? Não é? Para ter intimidade com Deus é necessário. Para ter intimidade com qualquer pessoa é necessário a gente conhecer. Não é sem conhecimento daquele que a gente ama ou daquela que a gente ama, como que a gente vai conseguir conviver com essa pessoa, não é? Então, é sobre isso. E não está disponível no mundo, tá? Pelo conhecimento secular. Não está disponível no mundo através da sabedoria humana, mas apenas, exclusivamente, através da palavra de Deus, que é a verdade, sendo nos ensinados pelo Espírito da verdade. É Ele que maneja, né? Ele que manuseia, é Ele que nos faz lembrar e é Ele que nos guia em toda a sua palavra. Só Ele pode fazer isso, de forma perfeita. Então essa é a necessidade do conhecimento crescente da graça e do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 3,18. Você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então, caso contrário, o pensamento de escassez e egoísmo vai fazer com que aquela alma não mude essa mentalidade. Eis a carência da glória de Deus. Em outras palavras, é semelhante à transcrição e tradução do DNA, partes de uma mesma estrutura que são necessárias a determinada função. Assim, sem o Espírito recebido de Cristo, a alma não tem como compreender a linguagem de Deus, pois é espiritual, como está escrito. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15, pela versão NVT. Percebe o nível de crescimento espiritual na última frase do versículo acima? Por isso essa parábola do servo impiedoso, ou seja, a questão de avaliação. Não é só quem consegue... Veja, por que não conseguiam entender as coisas que Jesus falava, apesar de Jesus usar figuras humanas, né? Ilustrações do cotidiano humano, de coisas que os seres humanos manuseavam. Por quê? Porque Jesus era espiritual. Por mais que ele estivesse falando de forma natural, usando figuras naturais, eles só ficavam ali no raso e muitas vezes, não é, por não compreenderem e não perguntarem, não é, o outro senhor, não é, o senhor do mundo, ia lá e roubava, não é, de forma que as pessoas não pudessem verdadeiramente, né, compreender a verdade. E como Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para dar o Espírito, não é, então ninguém era espiritual. Então, por isso que era necessário, se fazia necessário, né, até mesmo para crianças espirituais, é necessário a gente usar ilustrações para que possa perceber algo que é invisível aos olhos, né, que é imperceptível aos 5 sentidos. Então, é sobre isso, tá? Sobre esse tipo de avaliação, para que não incorra em erros e fique preso, né, a normas, a regras que paralisam, que fazem com que as pessoas fiquem olhando, né, para algo que é rígido e esqueçam que se trata de vida e não de algo que é petrificado, algo que é enrijecido. Ora, se por dia a gente deve perdoar um irmão dessa forma, todas as vezes que ele voltar,
não é todas as vezes, significa que não tem. O que Jesus falou ali de um número, é um número avassalador. Imagina a pessoa ficar contando, quanto é que é 70 vezes 7? 490, não é? Imagina, 490 vezes. Imagina a pessoa no caderninho anotando, olha, essa já foi a segunda, já foi... Gente, a pessoa não vai viver, não é? Isso por dia, diariamente. Ou seja, a pessoa vai ficar louca. Não é? Se for por esse caminho, a pessoa vai... Jesus não estava ensinando a pessoa a ficar louca. Ele estava dizendo que, não é? Só é capaz de perdoar verdadeiramente de um homem, perdoar o outro, se ele nascer do alto, se ele tiver dentro dele um espírito de vida, um espírito, né, da verdade, um espírito de amor, não é, de misericórdia, um espírito que faz compreender, não é, que existe fraqueza dentro do ser humano, e que o ser humano, ele... Como Jesus disse, né? Que a Bíblia diz, né, que Jesus sabia o que estava dentro do ser humano. Ora, Jesus sabe o que está dentro do ser humano. Sabe da fraqueza da carne, sabe da fraqueza que o ser humano, né, do quão fraco é o ser humano com relação ao espírito. Então, se tem ali um espírito que leva aquelas pessoas, não é, a agirem daquela forma, ora, o que um pecador faz? Ele peca, não é? É isso que um pecador faz. E se aqueles que são... vamos dizer assim, mais nobres, se são espirituais, se são mais crescidos, por que não vai perdoar, sabendo o que tem naquela pessoa? Veja, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, então nós devemos ser bons como nosso Pai, não é? Aquele que tem um espírito do que verdadeiramente é bom, tem que praticar as boas coisas, não é? Por quê? Porque já está dentro de nós, a gente não faz para... como é que se diz? Para a gente conseguir ser. A gente faz porque a gente é. Nós somos filhos de Deus, portanto, nós agimos como filhos de Deus. Nós não fazemos essas coisas para nos tornar filhos de Deus. Não, a gente faz porque essas coisas já estão dentro de nós. Entende? A gente precisa ser ensinados para caminharmos nelas, para vivermos de acordo com elas. Não é? Essa é a justiça, esse é o crescimento, não é? No conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do autor e da sua obra, em nosso favor. Fazendo dessa forma, exercitando essa justiça, a gente vai se tornando cada vez mais maduro espiritualmente. E assim, essa natureza, não é, que ela é cheia da glória de Deus, que é espiritual, vai derramar dos seus frutos, não é, nessa que é carente, não é, através da palavra. É isso que o Espírito Santo faz. Então percebe o nível de crescimento espiritual da última frase do versículo acima? Por isso essa parábola do servo impiedoso é para almas não regeneradas que precisam ser amoldadas ao padrão de Deus, cuja essência é o verdadeiro amor que Ele mesmo derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, conforme está escrito em Romanos 5,5. Veja, a palavra de Deus está dizendo que Deus já derramou o Espírito dele, né? O amor dele pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, se em nosso coração está o Espírito Santo, não é? Significa que todas as coisas próprias dele estará dentro de nós. Conforme nós tivermos consciência, a gente vai andar, vai manifestar essas coisas, a gente vai trazer à existência essas coisas que já estão disponíveis para nós. Por quê? Porque nós já estamos no reino de Deus. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Mas para manifestar nesse mundo físico é necessário que os frutos do Espírito, né, venham estar frescos em nós, né, venham estar maduros em nós, para que nós venhamos, né, praticar essas coisas, né, mediante o caráter celestial. E não praticar as coisas, continuar praticando coisas de antes de nascermos do alto. Essas coisas que nós praticávamos antes de nascer do alto são meramente humanas. E o ser humano, não é? Ele nunca pode agradar a Deus. Por quê? Porque é a carne. Não é? O ser humano, quando está fluindo pela sua, seja a sua alma está fluindo pela sua carne, não é? Pela sua natureza humana caída, ora, vai agradar a Deus? Não. Não é? Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, no capítulo 8 de Romanos, quando ele fala, esse capítulo 8 de Romanos é sobre a vida no Espírito. E ele diz, né, que a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Não pode agradar a Deus e nunca conseguirá. Por quê? Porque ela caiu, não é? Desde Adão e Eva, a natureza humana está caída. Logo, é ela que milita, ela que luta contra, né, a natureza nova nascida de Deus. Então é por isso que a gente não tem a liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Por quê? Porque nós temos as duas naturezas em nós.
É muito melhor a gente fazer a vontade do Pai, não é da natureza espiritual, porque nós colheremos paz, né, vida e paz, do que a gente fazer da nossa natureza humana, que embora seja a nossa vontade, não é? Mas ela produz o quê? Vergonha, produz todo tipo de coisa que vai levar a gente depois vamos dizer assim, a se arrepender, não é? De ter praticado, por quê? Porque conduz à morte. São coisas inúteis, são coisas das trevas. A carne só produz o que não presta. O que a carne produz? Coisa que não presta. Ou seja, as obras da carne são obras do maligno. Né? Tudo aquilo que ele fomentou dentro do ser humano. É o destempero, não é? É a falta de moderação, é a falta de paciência, enfim, né? A carência, né? É como diz verdadeiramente em Romanos 3:23, carece, não é a parte fraca, é a parte que carece de tudo aquilo que é verdadeiramente bom, que não está pautado em interesse. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas porque elas querem retribuição, não é? As pessoas politicamente corretas, elas fazem as coisas, as chamadas justas, não é? De acordo com o seu próprio entendimento. Essas pessoas estão buscando reconhecimento, elas estão buscando retribuição. Agora, quem está em Cristo Jesus, não é isso que ele nos instrui. Não é de acordo com o caráter dele, não é esse. Então, quando ele diz dê a outra face, ele não está falando de virar a face para você apanhar de novo. Ele está falando da face do espírito. Por quê? Porque se você ficar retribuindo de acordo com a natureza humana, só vai, né, produzir a mesma coisa, né? O que a natureza produz? De acordo com a sua, né, com aquilo que ela tem. Então, se ficar lidando pela natureza humana, só vai retribuir dessas coisas. Agora, se a gente der a face do espírito, se a gente vier com algo que é do espírito, a gente não vai retribuir da mesma forma, porque o Espírito é excelente, não é? O Espírito, veja, como diz Judas, não é? Quando Miguel disputava ali o corpo de Moisés contra o diabo, não é? Ele não ousou dizer nenhuma palavra infame contra aquele infame, não é? Ele não ousou falar nada que pudesse, veja, algo pejorativo, sabe? Como geralmente a gente faz, não é? Ah, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente trata, que a gente age. Mas quem é celestial, né? Os anjos, os seres celestiais de Deus, né? Os espíritos puros de Deus, não têm palavras dessa ordem dentro da boca deles. Eles não têm isso dentro deles. Isso para eles é algo digno de vômito, não é? Eles não falam essas coisas, isso para eles é indigno. Então, eles não lidam com esse tipo de vocabulário, eles não agem dessa forma porque eles são puros. Eles vêm de uma dimensão que é a dimensão de Deus, uma dimensão perfeita, pura, extremamente refinada, a um nível hard, inimaginável pelo ser humano. Então, quando nós começarmos a crescermos espiritualmente, não é? E a gente entender a face do espírito é totalmente contrária à face da carne, né? A face humana, aos trejeitos humanos. Não retribui o mal com o mal. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Nunca retribuam o mal com o mal. Pelo contrário, retribuam o bem, não é? Aquele que te faz mal, retribua o bem. Para que você amontoe, Pedro também fala sobre isso, né? Para que você amontoe brasas vivas, né? Na consciência da pessoa. Porque a pessoa vai ficar ali atinando. Nossa, que pessoa diferente. Eu fiz um mal para ela e ela nem levou isso em consideração. Ela não me retribuiu da mesma forma. No mínimo, ela vai pensar que aquela pessoa ela é diferente das outras, né? Muito diferente. Entende? E aí, veja, isso não é ser bobo, gente. Isso não é a gente agir sendo bobo. Não é? No momento que a gente tiver que tomar algum tipo de providência que tenha sido ferido, né, alguma coisa drástica, séria na nossa vida, existe o direito para isso, para nos nortear, não é? Mas nem tudo deve ser levado a ferro e fogo, não é verdade? Às vezes é necessário que a gente, não é? E nem para isso também a gente precisa ser desagradável, não é? Nem para isso também a gente precisa usar, não é? Chutes e pontapés, não é? E coisas dessa ordem, desse nível, não é verdade? Porque o mal por si mesmo se destrói. Então, se a gente age de acordo com a natureza ruim, a natureza caída,
a gente só está trocando pela mesma moeda. É 6 por meia dúzia, não é assim? Quando eu estou irada, eu fico com a boca fechada. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, né? Salomão diz, né, que até um tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Então, isso é muita sabedoria, isso é muito bom. Então, vamos lá. E como já explicamos reiteradas vezes, né, no mundo tem muitos espíritos, mas há somente um único Espírito de Deus. E é sobre este que estamos ensinando. Aliás, que está sendo ensinado e nós estamos ensinando, né, sobre o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. É pelos frutos que se conhece a árvore. Assim é da mesma forma aquele que nasceu de Deus. Perceba que nos versos 26 e 27 está escrito: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Veja, a paciência, não é? Que faz com que perdoe determinadas coisas que são praticamente imperdoáveis, é a paciência do espírito. Não é uma paciência humana, porque a paciência humana tem limite, não é? A gente até fala, olha, não brinca porque a minha paciência tem limite, não é assim? Quantas vezes a gente fala isso, né? Às vezes eu também falo. Mas essa é a paciência humana. Agora, quando a gente está alicerçado, né? Quando a gente já tem um fruto do Espírito, a paciência, não é? Então, a gente não tem essa forma, né, de retribuição. Então, Mateus 18, tá, do 26 ao 27. Então, não foi isso que Jesus ensinou, que Deus quer ao citar a escritura de Oséias 6,6, nas palavras de Jesus. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Mateus 12:7 pela NVI. E por que não sabiam o significado? Porque lhe faltava conhecimento de Deus, né? Como fala, veja, eu citei a linha A, não é? E de Oséias, e Oséias 6 na linha B, fala exatamente, né, sobre isso, sobre o conhecimento, a falta de conhecimento, não é, dos seres humanos com relação a Deus. Por não conhecerem verdadeiramente quem Deus é, não é? Então, eles por não compreenderem, eles agem da forma embrutecida, da forma como todo ser humano age. Mas quando a gente começa a ter intimidade, né, só pode ter intimidade com Deus através do Espírito de Deus. Não tem como ter intimidade com aquele que é espírito se não for pela mesma natureza, porque não há acesso para Deus se não for pela mesma natureza. A natureza é espiritual. A Gabi chegou dando boa noite, o Alci também. Boa noite, Alci, inclusive. Seja bem-vindo. Oi, Alci. Boa noite, Gabizinha. Seja bem-vinda, coisa linda. Dei boa noite para a Gabi. Coisa fofa do Aba. Boa noite, Alci. Seja bem-vindo. A Genicléia perguntou: se a pessoa pecar 50 vezes no dia, é dever meu perdoar? Olha, Genicléia, você não deve pensar assim, dever seu, mas deve ser um prazer para você perdoar. Para nós, deve ser um prazer para nós perdoarmos. Vamos ouvindo aqui, que aí você vai conseguir compreender, tá? Quando a gente entende, gente, que a gente foi muito perdoado, a gente não tem problema com perdoar ninguém, entende? Não tem problema. As coisas não afetam mais a gente como afetava antes. Gente, veja, o perdão, tá? Não quer dizer que a pessoa vai ficar cedendo a determinadas coisas. Não é isso. O perdão é a gente não retribuir na mesma moeda, não guardar aquela coisa no nosso coração, não é? Ficar com aquele ranço e sempre, retribuindo da mesma forma, pela mesma moeda. Não. O perdão é você pagar o mal com o bem. O perdão é você não deixar que aquilo que a pessoa fez fique no teu coração, sempre alfinetando aquela pessoa. Sempre que você lembra daquela pessoa, você tem raiva daquela pessoa, você quer fazer um mal para aquela pessoa, entende? Você quer bater na cara dela, você quer chegar perto dela com uma voadora, não é? E isso é que é a falta do perdão. O perdão faz mais mal para a gente do que para a pessoa. Não é como dizem por aí. A falta de perdão é você beber veneno esperando que o outro morra. Porque essa raiz de amargura, não é, pela lembrança que vai ficar, gente, isso é semente do maligno.
Tá? Por isso que Jesus ensina a perdoar, para que a semente do maligno não fique dentro. Oi, Cleide, meu amor, seja bem-vinda, coisa fofa. Porque a semente do maligno, gente, gera esse tipo de coisa, né? Gera de acordo com a sua espécie. E essas coisas vão fazer mal pra gente, vai fazer mal pra pessoa, pro nosso próprio coração. Vai criar raízes ali, tá? Profundas, que às vezes lá na frente já vai estar tão enraizado, tão contaminado o solo, né, do nosso coração, que a gente vai estar agindo automaticamente, porque já estava naquele processo há muito tempo, e a gente não vai identificar. É necessário ir para um psicólogo, é necessário fazer regressão para poder entender aonde que está a raiz daquele mal que leva a pessoa a ficar agindo daquela forma, porque ela já fez tanto, que se tornou uma verdade, um fundamento para ela. Entende? Então é por isso que o Senhor fala para perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai sucumbir, não é, a determinadas coisas. É simplesmente você não retribuir, não levar a cabo, não é, aquela maldade, não levar a cabo aquilo que aquela pessoa está fazendo contra você. Perdoar, largar de mão, não é, e fazer aquilo que deve ser feito de forma que não lhe traga prejuízo, nem para você e nem para a pessoa. Por quê, gente? Porque uma pessoa que vive a praticar o mal, ela mesma vai, né, arrumar para ela, né, chega uma hora que ela vai, tanto ela cultivar, ela vai colher aquilo que ela está plantando, não é? Mas que não seja de nós, veja, o fruto é dela. Cada um dá o que tem, o que está dentro do seu coração, entendeu? Então a gente não deve ficar pensando nisso, se a pessoa pecar, quantas vezes eu devo perdoar por ti? Gente, isso deve ser inesgotavelmente, não importa quantas vezes seja. O perdão, sabe, liberar perdão, deixar que cada um produza segundo a sua espécie, deve ser um prazer para nós, entende? Deve ser algo que não mexe com as nossas, por mais que, veja, vai atingir, a gente vai ficar chateado, fica, lógico que fica, a gente tem emoções, mas a gente não pode sucumbir às nossas emoções, entende? As nossas emoções não podem dominar a gente, porque veja, o escravo, ele é dominado por aquele que causa esse tipo de, que acorrenta, não é? A Gene disse que vai estar saindo agora. Não, perdoar não é mandamento. Não é questão de mandamento, gente. É uma consequência de quem nós somos em Cristo Jesus. Veja, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Ou seja, a gente vai continuar falando sobre isso aqui dentro das Escrituras. Mas é uma consequência. O perdão é uma consequência de quem nós somos em Cristo Jesus. A gente não pode ter problema com isso, porque se a gente tiver problema com perdoar, significa que tem algo dentro de nós que ainda não foi tratado. Entende? Ainda existe raiz de amargura dentro de nós, existem coisas, pesos dentro de nós que precisam ser removidos. Entende? Existem raízes ruins que precisam ser arrancadas. Tá bom? Então, esse verdadeiro conhecimento só pode ser pelo Espírito que traduz a linguagem espiritual para a alma que está sendo ensinada. Ou seja, não é um processo de metanoia, mudança de mente, sendo amoldada pelo Espírito, pelo Senhor, que é o Espírito, tá? 2 Coríntios 3,17. Você pode ler, Vini, por favor? Posso. Seria uma ordenança? Não, meu bem, não é ordenança, não. É da própria natureza. Cada semente dá segundo sua espécie. Não é ordenança, gente. A gente não pode andar dessa forma. Sabe, tudo tem que ser ordenança, tudo tem que ser imposto. Gente, se é por imposição, então não é voluntário. Entende? Tudo que precisa ser imposto é porque a gente ainda não atingiu o nível, não é, de fazermos voluntariamente. Está faltando crescimento espiritual, está faltando crescer na natureza, que isso daí é uma consequência de quem ele é. Veja, Jesus não tinha problema de perdoar ninguém. Jesus não guardava coisas ruins dentro dele. Entende? Então nós devemos ser como nosso Senhor, mas isso não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então se a gente não cresce espiritualmente, essas coisas realmente a gente vai precisar de regra. Então vai ter que usar como sendo uma ordenança. Mas veja, gente, isso não é uma semente. Não é uma semente, é algo imposto. Imposto é de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser algo que já está dentro do nosso coração.
E não de fora para dentro. Algo que é imposto é de fora para dentro. Entende? Significa que não, a gente ainda não está aperfeiçoado, não é no perfeito amor. O perfeito amor ainda não está, a gente não está fundamentado nisso, a gente ainda não tem isso dentro de nós. Entende? A gente não cresceu nessas coisas. Entende? A gente ainda está muito carnal. Gente, um crente carnal é uma criança espiritual. É por isso que não consegue dar os frutos do Espírito. Ora, o amor não pratica o mal contra ninguém. O amor perdoa. Não tem como o amor não perdoar. Deus é amor. Quantos pecados Deus nos perdoou? Não é? Quantos pecados? Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos, não é, produzir os frutos de quem nós somos filhos. Entende? Isso, gente, é o crescimento espiritual. Quando a gente vai crescendo espiritualmente, essas coisas passam a ser espontâneas. Não é forçado. Quando é forçado, é de fora para dentro. É porque ainda não tem dentro de nós. Então, a gente precisa ser aperfeiçoado no amor. A gente precisa crescer. O que é ser aperfeiçoado no amor? É crescer na nova natureza. É se tornar cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais próximo de Cristo, cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Como ele vai ler ali agora. Boa noite, Alcinei. Seja bem-vindo. Tem uma pessoa chamada Fábio, que ele está falando que, segundo a Bíblia, não há pastora. Eu vou lançar mais uma vez essa pergunta, porque isso é muito corriqueiro. Os dons são do Espírito ou são dos homens? Os dons de pastor, de apóstolo, de mestre, de todas as demais divisões da administração, também aos bispos, a todo o restante da divisão. Os dons vêm do Espírito ou dos homens? Foi um ser humano que deu esses dons aos outros seres humanos ou foi Jesus Cristo, Senhor? Deus é Espírito ou Deus é um ser humano? Deus é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa? Não. Você está perguntando acerca disso e querendo questionar algo que vem do Espírito. Você questiona coisas que você não entende para sua própria vergonha, para sua própria exposição e tolice. Você fala da palavra, você fala de igreja verdadeira, mas você não conhece o Senhor. Você realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Não. Você recebeu? Isso não te envergonha? Falo isso para sua própria vergonha, porque talvez assim, talvez um pouco envergonhado, você comece a buscar a verdade, pare de ficar reproduzindo aquilo que você ouve e você se tranca em um mundo tolo, de tolice, porque é coisa humana. Então coisa humana é tola, coisa humana vai passar. Se você quiser avançar, seja bem-vindo para conhecer o Senhor Jesus em sua palavra. Se você não quiser, fique à vontade. A tolice está aí para você continuar nela, mas depois não reclame que não tenha lhe sido mostrado um nível mais profundo de sabedoria, de conhecimento, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E outra coisa, se não fosse da vontade do Pai, por que Ele teria me dado essas revelações? Por que o Senhor me dá entendimento dentro da palavra de Deus? Não é? Por que o Senhor me daria o entendimento dentro da palavra dele? Pra quê? Ora, é contraditório, não faz sentido. Não faz sentido isso. Se você fala que mulheres não podem ter algo que o próprio Espírito Santo dá, você está chamando Deus de tolo. Você está falando que Deus mente, que Deus volta atrás, ou que Deus ainda é inconsequente, que Ele toma as atitudes inúteis. Reveja suas palavras, você está indo contra Deus, você não está indo contra homens. Se você vai contra homens, você pode estar indo contra algum espírito maldito, e algum homem humano, no máximo, vai ter Deus para te socorrer. Mas se você vai contra Deus e agora você sabe que você está indo contra Deus, quem que vai te socorrer? Enfim, vamos lá. 2 Coríntios 13:17. Meu Deus do céu, como sempre, né? Como sempre. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O Senhor é o Espírito. Então Jesus é o Espírito, né? Foi Ele que nos deu do seu Espírito. E onde Ele está, aí a liberdade. Liberdade para pregar, liberdade para ensinar, liberdade, não é? Para fazer todas as coisas sem a libertinagem, não é? Sem as coisas nocivas, não é? Da carne do ser humano. Ai, meu Deus do céu. Dom vem do Espírito Santo, mas na Bíblia a mulher não pode ser pastora. Querido, o seu entendimento está tão raso, tão raso, tão raso, que você não deve, eu não sei nem como que você consegue falar. Eu não sei como você pode dizer. Veja, fale por você, fala assim, olha, o que eu entendo, não é do que eu li na Bíblia, mulher não pode ser pastora. Fala assim, é mais bonito para você do que para justificar a sua ignorância você dizer que está escrito na Bíblia.
Isso é ignorância. Você não entende o que está escrito. Você não conhece as camadas. Você não entende o espírito. Você não conhece. Você só entende das coisas humanas. Você fica com a letra, porque está ali no raso e certamente você sabe ler. Não é? Boa noite, Delma. Seja bem-vinda, meu amor. Boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda também. Cristina também, boa noite. Querido, olha, querido Fábio, para a sua tristeza, tá bom? Se eu sou pastora, se eu sou mestre, tá bom? Eu sou para Deus. Eu sou de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. Tudo bem? Se não está bom para você, você pode passar, não é? Porque afinal de contas, pode passar aí o feed, vai para outro lugar, não é? Afinal de contas, o mundo não gira em torno de você, porque você não é o sol, tá bom? E nem nós estamos aqui para fazer a vontade de nenhum homem, mas para fazer a vontade de Deus, não é? Que nos comissionou, tudo bem? Tá bom? E aí você fica em paz, tá bom? E não fica lutando contra, veja, Atos, se eu não me engano, capítulo 5, do versículo 38 ao 39, as palavras de Gamaliel, um homem muito sensato e inteligente do ponto de vista humano. Cuidado, querido, para que você não esteja, se for dos homens, não é? Vai passar, vai acabar. Mas se for de Deus, cuidado para que você não esteja lutando contra o próprio Deus. Porque se eu estou falando aqui de coisas espirituais da parte de Deus, não cabe a você nem a ninguém ficar refutando a vontade de Deus. Porque o que eu recebi, eu não recebi de mim, eu recebi de Deus. Não é? Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então quem é você para estar questionando? Não, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Principalmente da forma como você chegou, né, com a sua pergunta, como diz o Vini, né, capciosa. Presunçosa, essa ainda foi mais. Não é? Eu não sou obrigada. Mais adjetivos. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Você entrou aí, não é, com esse tipo de pergunta, sem nem prestar atenção no que estava sendo falado. Ao invés de você dar importância, porque veja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu não estou aqui falando da minha vida. Eu não estou trazendo aqui como cuidar de cabelo, né, como passar maquiagem, como se vestir, como fazer isso ou aquilo. Não estou falando de política, de economia, de gastronomia. Não, eu estou falando da palavra de Deus. Você nem se deu, não é, a ouvir. Não é? Você não teve nem ouvidos para ouvir e veio com essa pergunta. O que é mais importante, a palavra de Deus ou aquele que está levando a palavra? Horas. Gente, vamos começar a pensar naquilo que é importante, vamos dar importância ao que tem importância e deixar, largar de mão aquilo que não tem importância, aquilo que é superficial. Deus usa quem Ele quer. Então por favor. Começa a praticar o que você fala. Exato. Porque a fé sem obra é morta. Não adianta você dizer que tem fé na palavra de Deus se você não pratica as coisas que estão lá. Você está mais preocupado com a estrutura do canal que está enviando a palavra, que é fornecida por Deus, pelo Espírito, do que pela própria palavra. Ora, isso não faz sentido. Não é coerente. A sua atitude não é coerente com as suas palavras. Não é? Isso é contraditório. Mas para responder o que você quer, tem um vídeo nosso, não sei se o vídeo Vini já postou, acho que ele já postou no YouTube. Mas se você quiser ir lá, o tópico lá é Mulher pode ser pastora? Nós estamos respondendo ricamente pela palavra de Deus. Eu não vou perder tempo nisso aqui agora, que aliás eu já perdi bastante, não é? Com essa sua pergunta capciosa. Mas se você quiser verdadeiramente, né, compreender pela Escritura, dentro do pouco que nós já recebemos, vai lá, tá bom? Dê o direito de você ouvir pela palavra de Deus e aí, não é, você conversa com o Espírito Santo, tá bom? Porque esse ministério não é nosso, não é? É do Senhor, foi Ele que nos comissionou, tá bom? E aí você pergunta para Ele se eu sou comissionada pelo Espírito Santo ou não, tá bom? Se eu estou aqui em nome de algum homem ou se é do homem Jesus Cristo, tá bom? Que é o nosso Senhor. Pode ser? Ok? Caso contrário, meu bem, você pode ficar à vontade para ir para qualquer outra live, porque, né, você está atrapalhando aqui o fluir, tá bom? O ensino. Isso com certeza você não aprendeu na Santa Doutrina de Cristo. Ah, não. Pois é, né, querido? Então, olha só, uma pergunta simples, algo muito simples. Se você aprendeu nas santas doutrinas de Cristo, então provavelmente você deve ter muita intimidade com Cristo. Faz o seguinte, não pergunta a nenhum ser humano não, tá bom? Porque se pra você eu não sirvo nem pra ser pastora, então vai direto a Ele. Se você conhece tão bem o autor da vida quanto você tá dizendo, então vai direto a Ele e pergunta, Pai, essa moça, ela foi comissionada por Ti para estar pregando a Tua palavra?
e aguarda a resposta dele. Pode ter certeza que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ok? Amém. Tá bom? Porque se nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, pode ter certeza que não é Deus de confusão. Ok? Eu, por exemplo, não atento para a palavra dita por alguém que eu sei claramente que não é temente a Deus. Ele está dizendo, o Elton, ele já esteve aqui algumas outras vezes. Não sei se... Então, gente, a gente tem que fazer igual os bereanos. Conferir, né, o que é espiritual com o espiritual. Vai para a palavra de Deus. Se o que a gente está ensinando está dentro da palavra de Deus, então a gente está levando a palavra de Deus e o Senhor está aqui. Não é entre nós. Agora, se não, não é? Então, não passa de perda de tempo. Não é verdade? Querido, a palavra de Deus produz de acordo com a espécie dela. Gente, não é ser humano não, em nome de Jesus. Não é ser humano, é a palavra de Deus. Ora, como Jesus disse, se eles não clamarem, até as pedras clamarão. O que vocês querem? Que as pedras comecem a pregar? Será? As pedras terão que começar a pregar agora? Para os homens? Interessante, os homens chegaram ao ponto de considerar, achar que Deus considera uma pedra mais importante do que a mulher que ele criou para o homem, para ser auxiliador. Ainda bem que a minha cabeça é Cristo Jesus, não é? A minha cobertura é Cristo Jesus, e disso eu tenho certeza. Não tem homem nenhum na face dessa terra que me demova, né? Que me tire da minha certeza, da minha convicção, da minha fé. Tá bom? Eu sei o que eu recebi do Senhor. Eu sei que está estabelecida na palavra dele, que é a verdade, para mim isso basta. E quem não estiver interessado, não é? Pode passar adiante, porque a liberdade, né? Onde está o Senhor, não é? Que é o Espírito, ali a liberdade. Então, cada um que use da sua liberdade, não é? De acordo com a sua própria consciência. Nós estamos aqui para semear a palavra de Deus para aqueles que forem bons receptores, na verdade. Gente, não é obrigatório. Vamos deixar isso bem claro, não é obrigatório. Tá bom? O nosso papel é semear. Agora, a terra recebe, não é? Se quiser, se não quiser, paciência, não é? Enfim. A grande verdade do ser humano está piorando cada vez. Então, o ser humano, não é mais aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, gente, não somos meros seres humanos, nós somos filhos de Deus. E a gente precisa compreender aquilo que foi feito em nosso favor, não é? Tudo que foi feito em nosso favor, a gente precisa conhecer. Por quê, gente? Porque se um herdeiro não conhece o que está descrito no testamento daquele que deixou os bens, não é? É o nosso Pai, veja, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se nós não conhecermos o que Ele fez por nós, o que Ele deixou para nós, como é que nós vamos andar nessas coisas? Como é que nós vamos tomar posse das nossas heranças? Entende? Vamos viver como escravos, sendo herdeiros. E isso não é cabível, isso não é aceitável, isso não é razoável, não é? Meu Deus. Do Espírito Santo. De Jesus Cristo, você conhece? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Gente, vamos continuar aqui, não é? Vamos deixar essa criança aí esbravejando. Querido, eu acho que deve estar na hora de você tomar o seu todinho, tá bom? Vai lá que você deve estar com fome. Geralmente as crianças quando estão com fome, elas ficam um pouco, né, assim, chateadinhas, ficam um pouco chatinhas. Deve ser isso, tá bom? E qualquer coisa mesmo, você silencia, porque se ele não sabe ouvir, não é? Então ele vai ser obrigado a ouvir, ficar quieto, vai parar de atrapalhar a live e as pessoas. O Alcir, ele tá falando assim, que ele gostaria de escutar um estudo, Importância do Sermão da Montanha. E agradecer. Pode ser, Alcir, pode ser. Eu preciso sentar, não é? E pedir o Espírito Santo para me dar um entendimento, não é? Vamos dizer assim, espiritual sobre o Sermão da Montanha, não é? De forma que nos edifique. Não é? Então é algo sim, que se realmente se for importante, né, para você, se estiver disposto, né, a ouvir, eu posso pedir isso ao Senhor, e assim que eu tiver recebido, eu passo para vocês. Não sei se você está seguindo a gente, né, seguindo a Deus e nós, que seja fácil, né, da gente entrar em contato com você, ou de você pode também deixar no privado, não é, o pedido, e aí a gente entra em contato com você, tudo bem?
Eu amo, gente, a palavra de Deus. Então isso aí pra mim é só uma plaquinha, tipo, vem. Não é bem aqui especificamente, né? Detalhadamente, o endereço certo. Não é? Então, amém. Não é que Deus possa derramar sobre nós mais e mais, não é? Da sabedoria dele. Para que a gente venha cada vez mais, não é, parecer com ele, né? A cidade edificada sobre um monte brilhante, né? Cheio de luz, da luz que as trevas não conseguem derrotar, e aí fica revoltado, fica mandando esses mordentes, não é? Para poder tentar atrapalhar. Não, querida, eu não debato. O Senhor não me levantou para ficar debatendo com ninguém, gente. Pelo amor de Deus, que tipo de... Ai, que tolice. Vamos continuar, gente. Em nome de Jesus. Nossa, que infantilidade. Olha só, as coisas dos homens. Sim, disputar conhecimento. sim. E, gente, isso não edifica. É o tipo de coisa que não edifica. A alma fica como? Fica toda inchada. Mas se tomar uma surra, não é? Vai fazer igual aqueles servos lá, daqueles filhos de serva, né? Daquela pessoa lá. Olha, Paulo, Jesus eu conheço, Paulo também. Mas quem é você? Não é? Aí vai ficar como? Gente, pelo amor de Deus, não... Enfim, vamos continuar, porque, né, a gente tem mais o que fazer aqui, mais o que ganhar. Oh, my God. Foi convidada a um faroeste. Quem atira, quem é mais rápido no gatilho? Meu Deus. Ok. Gente, continuando. Então, sendo amoldada, né? A alma precisa ser amoldada ao Espírito, né? Pelo Senhor, que é o Espírito. Então, o Senhor Jesus é o Espírito e Ele que amolda a nossa alma. Ele que ensina a nossa alma. Exato, exatamente. Os Ai, gente, muito bom. Os exorcistas ambulantes, muito bom. Muito bom. O amor do reino dos céus. Exato, exatamente. Então vamos lá. Conforme Jesus falou em João 6,45, citando, veja, olha só as palavras de Jesus, mais uma vez, tá, gente? As palavras de Jesus não são meras palavras ali, tragadas ao vento, que ele disse exato naquele momento e que vieram dele, não. Ele fala as palavras do Pai. Tudo que Jesus falou está descrito no Antigo Testamento. As palavras de Jesus, né, como ele disse, não são minhas, são do Pai. A obra que eu estou fazendo não é minha, mas foi o Pai que me deu para eu realizar, não é? Então, o que Jesus está falando, eu vou citar aqui, está descrito em Isaías 54:13. Está escrito nos profetas, disse Jesus: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então veja, o que Jesus está dizendo? A todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né, de Cristo. Veja, se Jesus está citando as palavras de Deus, não é? E Deus é o Pai, e eles são o mesmo Espírito, não é? Então, quando alguém ouve, quando o ser humano ouve a palavra de Deus, tá? Então, a fé, ela vai brotando no coração daquela pessoa, ainda que não seja de imediato, mas a pessoa está sendo lavada, algo dentro dela está acontecendo. E se ela persiste, né, em voltar a ouvir, em voltar a tomar consciência daquelas coisas, veja, ela está indo ao Pai. Ela está aprendendo, ela está dando ouvidos. Ela está entendendo, entende? Ela está recebendo aquilo. Quando ela vem, veja, ela dá ouvido, ela entende, tá? Pelo Pai, então ela vem a Cristo. Entende? Veja que é o Espírito Santo que atrai. É o Espírito Santo que atrai. Então é através da palavra. Não é através de mais nada, é através da palavra. A palavra que vai lavando a nossa consciência dos atos mortos, né, da nossa antiga vida, do nosso desespero, né, enquanto almas viventes, né, no desespero, no afã de ser escravo do pecado. Quando a gente ouve a respeito, não é, do Messias, quando a gente ouve a respeito do Salvador, algo acontece dentro de nós e a gente deseja. Isso é o Pai. Isso é o Pai mostrando, isso é o Pai atraindo, isso é o Espírito Santo atraindo. Entende? Aí a pessoa vai e com a ajuda do Espírito Santo, não é? A pessoa, eu quero Jesus, eu não aguento mais, eu recebo Jesus, eu quero mudar de vida. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente entra no reino de Deus, pelo desespero, não é? Pela dor, não é?
Ou seja, qualquer tipo de arrependimento, né, da antiga vida, né, da forma de viver antigamente, seja por muito desespero ou por pouco, seja como for, não é? É a atração, né? O Espírito Santo que atrai é o Pai. Então vem a Cristo, entende? E chama, clama, declara Jesus Senhor. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, ninguém pode falar que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito das Trevas não permite. O Espírito das Trevas jamais vai permitir tudo que ele puder fazer para arrancar a semente, para sufocar a semente, não é? Ele vai fazer para que as pessoas não sejam salvas, entende? Elas não entendam, elas não ouçam, elas não compreendam e não sejam salvas. Então é por ajuda, por influência do Espírito Santo, por auxílio do Espírito Santo. Então é isso que ele está dizendo, todos que não é, receberem serão ensinados do Senhor, é Ele que vai ensinar. É Ele, como Ele diz, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aquele, não é, que vê o Filho, vê o Pai. Por quê? Porque o Filho está no Pai. Ambos, os dois, né, são o mesmo Deus. Espiritualmente falando, são o mesmo Deus. A diferença é que Ele se fez carne, não é? Chamou-se Jesus Cristo e habitou entre nós. Não é, cumprindo, não é, como estava escrito Emmanuel, o Deus conosco. Ele veio estar conosco, chamou-se de Jesus para nos salvar. Isso é, vamos dizer assim, a explicação, uma explicação mais abrangente acerca de quem Ele é. Jesus Cristo é Deus, não é? Mas o Deus encarnado para a nossa salvação. Tem alguma pergunta? Não, né? Então vamos continuar. Então, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm, e dele aprendem, vêm a mim. João 6,45, eu li aqui pela NVI. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Isaías 54,13, ambos pela NVI. Então veja, Jesus estava citando o Antigo Testamento mais uma vez. Todos os dias nós estamos aqui falando as mesmas coisas para vocês. A Bíblia nunca se contradiz. A Bíblia dá testemunho de si mesmo. E Jesus Cristo usou as palavras do Antigo Testamento em suas falas. Todas as falas de Cristo são encontradas no Antigo Testamento. Ele veio cumprir cada detalhe do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo, não é? Jesus estava oculto no Antigo Testamento e é revelado no Novo, porque ele veio, não é? Ele se tornou carne, ele habitou entre nós. O Emmanuel veio ao mundo como estava descrito que ele viria, do jeito que estava escrito. É por isso que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, nesse sentido, percebe-se que essa ilustração que o Senhor está contando sobre o servo é sobre a necessidade do que estava por vir, ou seja, do servo impiedoso, né? A necessidade do que estava por vir. E aquelas almas precisavam receber de forma imerecida e gratuita. Novo seguidor, pastor Joseph Prince? Não. No Instagram oficial. Bem, deve ser um fake, né? Mas olha, pastor Joseph Prince, uau! Gente, pastor Joseph Prince é um homem que, na minha opinião, ele desenterrou as cartas do apóstolo Paulo. Ele fala sobre a graça imerecida e gratuita. Ele faz a gente verdadeiramente olhar para Jesus Cristo. Foi ele que me ajudou, o ministério dele que me ajudou a olhar para Cristo e Cristo somente, a me limpar de todas as convicções erradas que eu tinha adquirido ao longo da minha vida. E por causa do ministério dele eu pude receber a revelação do Espírito. E eu tenho muito respeito por esse homem. Uma conta fake. É fake, eu imaginei. Mas foi uma alegria, né, ver o nome dele subindo aqui. Mas enfim, vamos continuar. Então, nesse sentido, percebe-se que essa ilustração que o Senhor está contando sobre o servo é sobre a necessidade do que estava por vir. E aquelas almas precisavam receber de forma imerecida e gratuita para que fosse anulada toda a possibilidade de vanglória. Isso fica evidente nos versos seguintes. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mateus 18, do 28 ao 29, também NVI.
Aquele servo havia sido perdoado muito mais, conforme nota da NVI. No grego, são 10.000 talentos. O talento equivale a 35 quilos, enquanto o seu conservo lhe devia uma moeda de prata. Então, olha só, a 35 quilos de prata em troca de uma moeda, que é 100 denários. Equivalente a um dia de trabalho braçal. Ou seja, o conservo dele devia um dia de trabalho braçal. Mas esse servo, né, impiedoso, olha quanto ele devia ao seu senhor. E ele não se dava conta. Equivalente a um dia de trabalho braçal. Isso nos faz pensar sobre o tipo de conduta daquele servo, que provavelmente explorava tanto seus conservos que eles não conseguiam tempo para pagar um único dia de trabalho. Aqui cabe reflexão, não é? Ou seja, né, o servo do Senhor, né, o servo impiedoso, ele foi tão perdoado pelo Senhor. O Senhor não teve, não como dizem, né, não pestanejou em perdoar-lhe uma dívida tão grande. Mas ele não conseguiu perdoar algo tão pequeno daquele que estava subordinado a ele. Isso é falta de uma boa consciência diante de Deus, que o tornava egoísta. Obviamente que isso é falta do verdadeiro amor, não é? Você pode ler, Vini, por favor, 1 Coríntios 13, do 4 ao 5? Sim. A ode ao amor. É lindo esse capítulo. Ele não reconheceu que ele foi dispensado. Sim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 5, versão NVI. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Viu? Não guarda rancor, não se ira facilmente. Enfim, a gente precisa, não é, ser instruído, ser aperfeiçoado nesse amor, gente, porque esse é o amor ágape, não é esse amor do Espírito, não é o amor das almas. O amor das almas, não é o fileu, né, é o amor humano, é o amor circunstancial. Agora, o amor ágape, né, o amor de Deus, não, ele não é circunstancial, ele é um amor que ele não está limitado, né, as circunstâncias, ele não é circunstancial, ele é duradouro, né? Algo maciço, né? Algo verdadeiro. Ou seja, a falta do espírito ou o novo nascimento. Perceba ainda na ilustração que o conservo repetiu a mesma súplica ao servo que este tinha feito ao seu senhor. Foram as mesmas palavras. Olha só, olha como Jesus não ilustra as coisas, olha como Jesus ensina, exemplifica as coisas. Da mesma forma como aquele servo impiedoso pediu, suplicou ao Senhor e o Senhor lhe concedeu misericórdia, o conservo dele fez a mesma coisa, usou as mesmas palavras e ele não tinha o que o Senhor dele tinha, que era misericórdia. Não, claro, algo, veja, o que Jesus está... Gente, essa parábola é para nós entendermos o que está dentro do ser humano. É para nós entendermos, não é, que a boca fala do que está cheio o coração. Eliane Lima, não, então, a internet varia de acordo com cada um, né, cada residência, cada localidade, não necessariamente é a nossa, mas pode ser a dela. Então, este alcançou favor diante do seu senhor, de uma dívida muito maior, enquanto aquele servo não se compadeceu do seu conservo, né, do seu subordinado. Por isso, se não houver aceitação pela fé da obra de Cristo Jesus, ninguém obterá resgate ou salvação, pois como Jesus disse, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. Mateus 18, 25. Agora, isso é uma ilustração com o uso de coisas desse mundo, em termos monetários, mas quanto à condição do pecado é ainda mais severo, pois cada um pagará por sua culpa, e apenas uma já seria o suficiente para o inferno, o que dirá de muitas. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, do 34 ao 35. Por que, gente, Jesus está falando isso? Porque uma pessoa que não perdoa de coração, essa pessoa não nasceu
de novo, entende? Ou então ela é um bebê, mas se é um bebê espiritual, ela vai crescer, entende? Se ela for ensinada na justiça, ela vai crescer, entende? E ela vai ser compungida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai tirar a paz dela, tá? Veja, o Espírito Santo não incomoda ninguém, tá bom? Ele é manso e humilde. Incômodo não é com o Espírito Santo, ele não incomoda ninguém. As pessoas têm mania de falar que o Espírito Santo incomodou. Gente, ele não incomoda ninguém. Ele retira a paz. Entende? Ele retira a paz. Por quê? Significa que tem algum lugar que precisa ser tratado. É como um alerta, já viu? Eu não sei se vocês dirigem, mas quando a gente dirige, não é? A gente precisa fazer uma parada, não é? Em algum lugar de forma rápida. O que a gente faz? A gente liga o alerta, não é? Então aquele alerta serve para quê? Para mostrar aos demais condutores que aquele carro está parado ali por algum motivo, né? De urgência, de emergência. Entende? Então quando o Espírito Santo liga esse alerta em nós, tá? Essa falta de paz que a gente diz que é ele incomodando, não é. É a falta de paz, é a falta do fruto dele, é a falta daquilo que ele produz em nós, para que nós venhamos, né, a buscar nele. Pai, o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Me mostra, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Entende? E aí ele vai mostrar, vai fazer a gente lembrar, vai dar uma palavra pra gente dentro da palavra dele, tá? E vai fazer a gente lembrar. Entendi. E aí ele vai nos compungir, entende? Ele vai nos constranger, ele vai nos levar num lugar, não é? Numa posição para que a gente veja, não é? A fragilidade, a instabilidade de se manter naquele lugar, não é? Empacado como uma mula, não é? Sem querer liberar um perdão, sem querer fazer a vontade dele. Por quê? Porque se a gente se mantém nesse lugar, não é? Veja, Deus é pai, não é? Ele quer que seus filhos sejam transformados, não é? E que cheguem à maturidade espiritual, se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo, não é? Para isso ele vai ter que instruir. Jesus, Deus, nosso Pai, ele não instrui a gente com doença não, tá? Com coisas malignas não. Tem quem faça isso, não é ele, tá? Ele vai nos instruir dentro da palavra, ele vai mostrar pra gente, tá? Agora, quando ele retira a paz, obviamente que a pessoa vai ficar perturbada, não é? Por quê? Porque não vai ter a paz do Espírito Santo ali dentro dela. E aí vai começar a ser atacado de várias formas. Não é Deus que está fazendo aquilo. Ele está permitindo para que nós venhamos entrar, não é? Em conversa com Ele, em intimidade com Ele, não é? Para que seja nos revelado o que a gente precisa aprender. Para que Satanás não tenha, tá, a ocasião para agir em nossas vidas. Por quê? Porque sem legitimidade ele já age. Agora imagina tendo, não é? Imagina quando a gente abre a porta. Quando a porta está fechada, ele ainda manda dardos, não é? Ele manda dardos para tudo que é lado. Se a gente não tiver com a nossa armadura, né, integral, se a gente não tiver com a nossa consciência, não é, fundamentada, na verdade, para a gente combater o bom combate com as armas certas, a gente ainda sofre. Imagina se abrir a porta, se escancarar a porta, aí é que vai entrar um monte de coisa, né? E muita gente culpa Deus, mas não é culpa de Deus, entende? É culpa da nossa meninice espiritual, é culpa da gente estar ainda pela carne e não conseguir, não é? Por quê? Porque a gente não sabe o que a palavra de Deus diz acerca de determinada coisa. Então, se hoje a gente sabe o que a palavra de Deus está dizendo acerca disso, o que a gente como filho deve fazer? Sim, Pai, ajuda-me na minha fraqueza. Se a nossa fraqueza liberar perdão, então vamos pedir ao Pai para que o poder dele se aperfeiçoe nessa fraqueza. E que essa fraqueza nossa venha se tornar um motivo de testemunho, não é? Como nós temos visto aí, né? Com algumas pessoas que já têm nos dado, não é? Esse tipo de retorno, não é? Então, é sobre essas coisas, gente. É assim que a gente vai sendo alinhado, tá? Deus não trata a gente com acidente, não trata a gente com doença, não trata, imagina se nós como pais pegássemos uma criança, nosso filhinho pequeno, não é, com 3 ou 5 anos, levasse eles pro meio da rua, para eles não brincarem na rua e deixasse ser atropelados, só para aprender a não brincar na rua. Isso não seria terrível?
não é? Como é que Deus vai fazer isso? Não entende? Ora, se o Filho de Deus morre, qual é a chance de aprender? Ele vai morrer. Ora, ele não vai ter chance de aprender. Não é? Para aprender precisa estar vivo, não é? E bem vivo. Então essas coisas não procedem de Deus, isso procede de mau ensino. Que acha que a pessoa precisa estar passando por essas coisas para poder aprender. É Deus que está ensinando, não é? Enfim, não é nada disso, gente. Deus nos ensina através da palavra dele. Agora, se nós não damos proeminência, não damos atenção à palavra dele, aí tem um chicote, não é? E não é de Deus, ele permite. Por quê? Porque, gente, tudo é de jurisdição, tudo é de legitimidade, tá bom? Satanás, ele é o acusador, não é? Ele é um exímio, como é o nome daquele advogado de acusação? Não é? Esqueci, gente, não lembro, mas enfim, um acusador, tá? Um advogado de acusação. Ele, promotor, tá? Ele é um excelente promotor, ele é um promotor exímio. Então ele sabe apontar, ele sabe acusar, ele sabe levantar coisas, não é? Então se nós não aprendermos a lutarmos com as armas certas, a gente vai sucumbir e ainda acaba culpando Deus como fez Adão, não é? Esta foi a mulher que tu me deste. Culpou a mulher e Deus logo de uma frase só, ele deu, não é? Foi uma bifurcação, não é? Foi verdadeiramente a língua da serpente, né? Uma língua só bifurcada, né? Uma coisa só, ele atacou dois, ele acusou dois. Então, é nesse nível. O Lucas, Corleone Lucas perguntou: para que serve essa língua estranha que eles falam na igreja? Me responde, por favor. Querido, a língua estranha, tá, na Bíblia, que está descrito ali em 1 Coríntios 14, é uma edificação entre o filho espiritual e o pai. Eita. O quê? Que desrespeito. O que, neném? Eu quero que você me responda, se você tiver coragem. O quê? Quem falou isso? O mesmo que fez a pergunta do Se você Corleone tiver Lucas. coragem, o que quer dizer isso? Oxi, pra que isso? Olha, Lucas, eu estava te respondendo de boa vontade. Eu não sou obrigada, não é? A responder absolutamente nenhuma pergunta. Para edificar quem edificar o quê? Como? Bem, você receber. Eu vou responder responder porque eu não sou desse espírito, não é? Eu vou responder sim, com todo amor, com todo carinho, não é? Porque eu sou filha de Deus e cada um dá o que tem, não é verdade? Querido, as línguas estranhas, ou seja, línguas diferentes, línguas que não são conhecidas pelos homens, é uma linguagem entre os filhos e o pai. Serve para edificação pessoal, não é? É algo para que não seja, não entre nenhum outro no meio desse diálogo, não é? Entre filho e pai. É uma conversa íntima entre filho e pai. Não era para estar sendo banalizada da forma que está sendo. O que está acontecendo é carnalidade, tá bom? E quando um filho de Deus, não é uma criança espiritual, não sabe discernir as coisas direito, e aí ela acaba fluindo pela carne. E fluir pela carne é dar uma ajudinha ao maligno, não é fazer a vontade dele. Veja, não está dentro, está fora. Amém. É igual hoje eu ouvi uma moça falando, né, acerca das roupas das meninas, não é, nas igrejas, que estão sensualizando, as roupas estão muito justinhas, coladinhas, mostrando ali as curvas das meninas, né? E não tem nada de modéstia nisso, porque a modéstia tem que estar dentro. Eu concordo, a modéstia tem que estar dentro. Mas eu discordei dela quando ela pegou o bebê e jogou junto com a água suja da banheira. Não é? Aí eu discordo. Por quê? Ela disse, mas se dentro de você tem um espírito de prostituição, mas se tem um espírito de prostituição dentro da pessoa, ela não é filha de Deus. Então é um joio. E o joio não tem compromisso com a palavra de Deus, nem com o caráter de Deus. Agora, jogar o bebê com a água suja da banheira fora,
não é? Isso é dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque se a pessoa estava tentando levar uma palavra de exortação e esperança, ela misturou tudo e acabou saindo pior do que encomenda, não é? E não é assim, gente. O Filho de Deus, por ser criança, tá? Ele pode se portar como uma pessoa mundana, só mistura as coisas. Entende? Está misturando as coisas, porque ela ainda não sabe discernir entre o bem e o mal. Então, um pouquinho que ela conhece, não é? Ela acaba colocando em prática, só que isso está misturado com os conceitos do mundo. E aí é que entra a carnalidade. Entende? Então, a carnalidade, inclusive dos usos das línguas estranhas, procede dessas coisas. Por quê? Porque ninguém, veja, para dar credibilidade a uma profecia que está citando a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não depende de nada externo, de nada além, para trazer credibilidade para o que ela própria diz, porque ela produz de acordo com a sua própria espécie. Seus próprios feitos ela mesma produz. Então não precisa de nada para chancelar a palavra de Deus, porque o próprio Deus, ele se encarrega de fazer isso. Mas quando um bebê espiritual, uma criança espiritual resolve falar, não é, das coisas do seu pai, então ele começa e começa a falar dessa forma. Isso mostra que a pessoa é uma criança, não é? E ela está misturando as coisas, está misturando a palavra, os dons de Deus, né, espirituais, com coisas terrenas, para tentar dar mais dignidade e credibilidade para aquilo que já tem em si mesmo e não precisa, entende? Então é a carnalidade, é a infantilidade espiritual que mistura o joio com o trigo. E aí, veja, gente, externamente falando, todos são iguais, todos são seres humanos. Externamente falando, os filhos de Deus e os filhos do maligno são iguais, são seres humanos, tá? Quando é criança espiritual é que o negócio fica mais intenso mesmo. Por quê? Porque não dá para discernir. Uma árvore dá segundo a sua espécie, né? Toda árvore, né, é conhecida pelos seus frutos. Mas quando não tem fruto, quando não deu fruto ainda, que o fruto tá verdinho, que não dá, né, para sentir o gosto dele ainda, as suas propriedades naturais, suas propriedades típicas, como é que faz? Entende? Então é porque a igreja, gente, está carnal. A maior parte dos crentes, infelizmente, estão carnais, porque não conhecem, não dão proeminência ao Espírito, não fluem pelo Espírito, não sabem o que é isso, conhece a parte rasa da Bíblia, sai falando tudo pelos cotovelos, cada um fala uma coisa diferente, ninguém se entende, ainda diz que a Bíblia é contraditória. Pega umas coisas da Bíblia e diz que essas outras não servem. Gente, não existe. Não tem nada na Bíblia que seja jogada fora. Não tem nada na Bíblia que não sirva. Tudo é útil, como diz a própria palavra. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. Então, não tem essa, entende? Então, tudo isso daí parte da carnalidade dos filhos de Deus, por não estarem sendo guiados pelo Espírito Santo, não estarem sendo guiados pelo Espírito, acabam sendo guiados pela carne. E dá em vergonha, porque é isso que está escrito. Se fluir pela carne, vai resultar em vergonha. Entende? Para profetizar as coisas que estão descritas na Bíblia, você não precisa dar ajudinha para o Espírito Santo. Gente, nós temos o Espírito Santo, mas nós não somos o Espírito Santo. A gente precisa deixar o Espírito Santo ser quem ele é e ter a liberdade, porque ele é manso e humilde. Ele não é dominador. O dominador é o outro. Ele não tira a razão de ninguém, tá? Ele não tira o bom senso de ninguém. Ele não amarra, não sei, o Satanás. Entende? Veja, a própria palavra diz, né, que o espírito do profeta tem que ser dominado pelo profeta, não é? O espírito de profecia está sobre o domínio do profeta. Não é o contrário. O Espírito Santo não domina ninguém, gente. O Espírito Santo não toma ninguém para ficar rodando, para ficar dando pirueta, para ficar subindo no teto, para ficar falando coisas... Enfim, não é? Como o apóstolo Paulo dizia, se eu falar 10.000 palavras em línguas, quem é que vai entender?
Mas se eu falar 5, não é? Normal, as pessoas entenderão. Então é melhor eu falar 5 e edifique do que falar 10.000 e bulhufas para o resto. Ora, a pessoa está se auto-edificando e o resto da igreja? Isso é egoísmo. Ele não proibiu ninguém de falar em línguas, ele só disse que dominasse. Dominem. Não é? Não saiam, por quê? Porque a falta de controle é falta de fruto do Espírito. Tá? Então, não, tá bom? O rapaz, eu não sei se foi embora, mas ele começou a insultar os demais, então eu silenciei. Ele disse que não acredita na língua desse cara, mas ele acredita na língua da macumba. Esse cara, quando ele disse esse cara, ele estava se referindo a Jesus Cristo. Então por isso que ele era assim, tadinho. Cada semente da segunda sua espécie. Então, você tá vendo, gente? Olha só, quando o Espírito da verdade, quando o Espírito da luz, ele está se propagando, cada um manifesta aquilo que está dentro, tá? Aquilo que está dentro é que vai ser exposto. Porque todas as coisas, né, são expostas pela luz. A luz torna visíveis todas as coisas. Mas cada um dá o que tem, não é? Cada um dá o que tem. E essa é a verdade. Gente, o Espírito é necessário que ele cresça em nós, que ele se propague em nós, para que a gente possa ter os frutos do Espírito maduros e possamos parecer com Cristo Jesus, manifestar o caráter de Cristo Jesus e também os dons, porque os dons, eles estão aí, mas estão muito, sabe, tênues, são muito apagadinhos, tem só um reflexozinho. E por isso que a gente não vê manifestado. Olha como todas as coisas cooperam para o bem. Olha aquele que ela disse. Marcinha, obrigada, Marcinha. Como eu precisava ouvir essa resposta. Muito obrigada, aleluia. Eita, glória. Olha aí, tá vendo? E se eu tivesse recusado falar, não é? Então, isso mostra que cada um dá o que tem. Mas aquilo que a gente tem, se é bom, gente, um bom tesouro que vai sair, vai edificar, não vai destruir. Esse é o Espírito de Deus. Quando Jesus disse ali para João e Tiago, não é que eles disseram, ele queria passar por Samaria, não é? E o povo não aceitava, né? Mandou dizer que não. Eles disseram, mestre, você quer que a gente faça cair fogo do céu e consuma todos eles? O que Jesus disse? Não, vocês não sabem de que espírito vocês procedem? Veja, Jesus estava dizendo o seguinte, não paguem o mal com o mal. Eu não vim destruir as pessoas, eu não vim, porque no mundo já está aquele há muito tempo que só está destruindo. Eu vim para salvar. Mas eles não podiam compreender isso ainda, porque eles ainda eram seres humanos, não tinham recebido o Espírito ainda. Então tudo que eles recebiam era de fora, ficava na psique deles, ficava na alma deles. Entende? Eles iam guardando na alma da forma como podia, mas depois que eles nasceram do alto, eles começaram a entender e agir de forma completamente oposta do que eles agiam antes. E Jesus não precisou mais dizer para eles, de que espírito vocês acham que são? Não, porque esse espírito já estava dentro deles e estava dando os frutos provenientes do próprio de quem ele era. É por isso que está faltando, gente, os dons do Espírito, está faltando os frutos, porque as pessoas estão agindo intencionalmente pela carne, porque está faltando o ensino da justiça. As pessoas só estão falando sobre pecado, 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 pecado. Você tem que ser santo, você tem que ser aquilo. Gente, se as pessoas pudessem ser, vai tirar de onde? Se não ensinar acerca da justiça do que foi feito em nosso favor, vai tirar de onde? Fala para mim. Quem é o Filho de Deus que nasceu de novo e que não quer deixar de pecar? Se fosse assim. Se fosse simples assim. O que, neném? Eu pedi tanto a Deus para me dar resposta e Ele me enviou vocês. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo? Na intimidade dela. No silêncio dela, não é? Na sua intimidade com Deus. Deus é Espírito, gente. Não importa onde a gente esteja. Não importa. Ele sempre ouve. Agora, a gente tem ouvidos para ouvir? Ou será que a gente está querendo ouvir do jeito que a gente quer? Tem pessoas que não têm humildade para ouvir. Elas querem ouvir aquilo que elas querem. E Deus não está sujeito a nosso querer. Veja, o servo tem que estar sujeito ao Senhor, ao seu Senhor, e não acima dele. A gente precisa pedir ao Senhor, não é? Que manifeste em nós os seus frutos. Constantemente.
A palavra de Deus, gente, precisa habitar dentro de nós ricamente, para que o Espírito Santo possa nos dar daquilo que é próprio dele. Porque se dentro de nós só está cheio das coisas do mundo, que espaço vai sobrar para o Espírito Santo? Que espaço vai sobrar para Jesus? Se nós estamos cheios de morte, de trevas, de tudo que não presta. Espírito é imortal, infinito, Deus, Jesus Cristo, divino, Espírito Santo, salva. Ele salva, meu bem, Ele salva. Sim, Ele salva todos os dias. Ele salva. Mas é necessário que os filhos de Deus cresçam. Cresçam. Para que possam usufruir daquilo que é próprio do Espírito, gente. Assim como veja, uma árvore precisa fazer força para dar seu fruto? Não, não é? Mas, se a árvore é jovenzinha, se ela é só um brotinho, você encontra fruto nela? Não, não é? Não encontra. Gente, vocês querem conhecer toda a vontade de Deus? Leiam as cartas do apóstolo Paulo com a ajuda do Espírito Santo. Nós estamos aqui todas as noites falando as mesmas coisas, guiando vocês até a fonte. Porque é na fonte que a gente se satisfaz. É na fonte doadora de todas as boas dádivas que nós saímos, não é, satisfeitos plenamente. Não é em seres humanos, não é em homens, não é em doutrinas humanas, não é em regras de fazer e deixar de fazer. Porque se fosse assim, Jesus não precisava dar o Espírito, estava tudo certo. Porque os judeus são os principais desses, né? Os que mais faziam, e eles que recusam Jesus, não é? Então, não é por aí. Só pode dar aquele que recebeu. E ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então vamos continuar. Rodrigo, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Me perdoe, tá bom? Eu realmente não estou a todo tempo em seu pensamento. Salva a QM. Quem o procura em todo tempo em seu pensamento. Ah, sim. Olha, gente, todo o tempo a gente não consegue, não é? Vamos ser sinceros. Quem dera, não é? Eu sou a primeira a levantar a mão aqui. Quem dera eu conseguisse fluir pelo Espírito o tempo todo. Eu não consigo. Vou ser muito sincera com você, eu não consigo. Às vezes, né? A minha alma, ela já foi. O beijo já foi. Já falou alguma coisa que, né, que tem que voltar atrás, não me perdoa. Me expressei de forma indevida. Entende? Fiz alguma coisa que não deveria ter feito, me precipitei, enfim, gente. Não é agir no calor da emoção. Gente, nós não conseguimos o tempo todo. Mas, não é? Vamos sendo sinceros diante de Deus, não é? Como diz o apóstolo Paulo, como ele recomenda, né? Ser sincero diante de Deus. Nos aproximar dele com sinceridade. Porque esse é o princípio. Esse é o princípio. Reconhecendo que está em nós a fraqueza e nele o poder. E esse poder ele quer aperfeiçoar em nossa fraqueza. Não é? Para que nossa fraqueza seja o testemunho do poder de Deus operando. Entende? Porque onde o pecado abundou, a graça superabunda, exatamente. Fé em Deus sempre. Amém. Glória a Deus pelo esse sempre aí, que esse sempre seja sempre mesmo. Então, gente, continuando. Então, irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, a pessoa não perdoar de coração é porque a pessoa não tem no coração dela o Espírito Santo. Isso é simples assim. Ou então ainda é um bebê, mas o bebê cresce, não é? A criança também cresce. Então, ele está falando daquele que terminou os seus dias, que encerrou os seus dias nessa terra sem produzir nenhum fruto do Espírito. Significa que essa árvore só prestava para ser queimada e lançada, né? Ou melhor, ser lançada fora e ser queimada, tá? Como ele faz essa ilustração dos homens com árvores. Em suma, se não houver o recebimento da cédula de quitação da dívida total,
ou seja, da salvação por meio de Jesus Cristo, não haverá o pagamento nem perdão da dívida, ainda que seja um grande valor, conforme está descrito no versículo 24. E uma alma que não conhece o valor que foi pago por sua redenção e a graça superabundante que é também sobre a família, que a graça alcançará cada membro da família. Nós cremos nisso. Essa alma não poderá perdoar, porque não conhece toda a verdade. Então, gente, sem conhecer toda a verdade, a gente crê errado. E crendo errado, a gente vive errado. Portanto, a falta de capacidade para perdoar vem de um coração endurecido pelo pecado. Em algum lugar. Sempre tem áreas da nossa vida que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para tratar. Assim, ou aquela alma não trocou de Senhor, não é o novo nascimento, ou é uma criança espiritual que não conhece a justiça, não fez como o apóstolo Pedro disse, não é? Como ele recomendou em 2 Pedro 3,18. Recomenda. Pois é a palavra de Deus que nos mostra e dela vem o poder para a mudança, conforme Romanos 1, 16 ao 17. Você pode ler, Vini, por favor? Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17, versão NVI. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o justo, os filhos de Deus, têm que viver pela fé. Por quê? Porque a fé é o que traz, o invisível, de forma manifesta, visível aqui nesse mundo. É pela fé que a gente entende as coisas que procedem de Deus. Então, sem a fé que procede do Espírito, a gente não consegue manifestar o caráter de Deus, nem as coisas próprias do reino celestial. Porque fica pautado naquilo que é visível, nas coisas visíveis. E as coisas visíveis não são do espiritual. Tá? As coisas dessa terra aqui, elas não alcançam o espiritual. Qual o nível de consciência que estamos estabelecidos no conhecimento dessa justiça de Deus em Cristo por nós? Qual é o nível da nossa consciência? Isso vai ser demonstrado na forma como nós procedemos, tá? Ou seja, será que sabemos ou valorizamos ter sido perdoados totalmente? Veja o que Jesus disse acerca disso. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Conforme em Lucas 7,47. Veja, essa fala de Jesus aqui é acerca daquele momento que Jesus foi comer na casa daquele fariseu. E aí uma pecadora, ela foi designada assim, ela não recebeu nenhum nome, ela recebeu como pecadora. Começou a ungir os pés de Jesus, a chorar e secar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Veja, o que Jesus está dizendo? Quem muito é perdoado, muito ama. Ou seja, quando a gente tem consciência que nós fomos muito perdoados, a gente ama. A gente ama o Senhor, entende? O Espírito, ele se movimenta em nós, ele trabalha em nós, mostrando, convencendo do pecado, convencendo da justiça, convencendo do juízo. Por quê? Porque a gente entende. Veja, por que Jesus falou daqueles homens? Eu não vim para os justos. Jesus disse isso. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Por quê? Porque, gente, uma pessoa que tem a sua consciência que ela é justa, ela rejeita a humildade. Ela rejeita a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ela quer mérito para ela. Entende? Por que as pessoas rejeitam a graça de Deus? Por que as pessoas não buscam compreender o que é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, que é a obra de Cristo Jesus? Porque elas querem mérito. Elas querem fazer alguma coisa para, de alguma forma, elas terem um mérito. E a graça de Deus tira todo o mérito do ser humano. O mérito vai para Cristo. O ser humano é o quê? Ele é o recebedor. Entende? Ele é o receptor. Ele não é o ativo. Não é ele, não emana dele. Ele recebe. Ele carece na realidade. Não é todo ser humano pecou e carece da glória de Deus. Quem foi que veio nos dar a glória de Deus? Foi Jesus Cristo. Logo, a glória, a honra, o louvor vai para Cristo Jesus. Se nós somos honrados, é pelo próprio Deus. É Ele que nos honra quando a gente reconhece o nosso lugar.
Quando, como a palavra diz, né? Aquele que se humilha será exaltado. Entende? Aquele que se humilha, aquele que se coloca, né, no seu lugar. Não fica dizendo que é justo, é acima dos outros. Veja, gente, a gente reconhecer que a justiça de Deus em Cristo Jesus não é a gente se colocar em cima dos outros, não. É a gente reconhecer que em nós mesmos não podemos nada, mas em Cristo Jesus nós recebemos gratuitamente. Por quê? Porque outrora pecadores, Deus pegou o Filho dele, que era puro e imaculado, e entregou em nosso favor. Ora, a gente era bom, a gente era justo? Se fosse, não precisava. Se fosse, não teria recebido. Porque os sãos não precisam de médico. Entende? Foi isso que Jesus falou. Então, quem tem consciência de que foi muito perdoado, esse muito ama. E recebe a graça de Deus com louvor, com alegria no coração. E dá graças. É por isso que é necessário a gente conhecer. Por isso que Pedro fala, gente. É necessário a gente conhecer a graça de Deus. É necessário a gente crescer nessas coisas. Na intimidade com Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo ali em 2 Pedro 3,18 é o que Jesus fala ali sobre a ansiedade, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a mesma coisa, só que de forma diferente. Mas o teor é o mesmo. É conhecer a Cristo e a sua obra. Buscar o reino de Deus é buscar a Cristo, e a sua justiça é a obra dele, feita em nosso favor. Entende? São a mesma coisa, só ditas de forma diferente. Ou nos julgamos ter sido justos a ponto de termos poucos pecados para ser perdoados. Lê, Vini, por favor, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, do 9 ao 14. Olha só o que Jesus ilustrou. Veja, Jesus tirou coisas, tá, que eles conheciam para mostrar aquilo que estava oculto ao seu entendimento. Ou seja, verdades relativas a esse mundo para explicar verdades espirituais e eternas. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, versão NVI. A parábola do fariseu e do publicano. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Opa, como é que é? Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Opa, então confiava em sua própria justiça. Veja, não é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3? Que antigamente ele também se vangloriava na justiça dele, que procedia da lei. Mas agora não. Ele confiava na graça de Deus, que procede da fé. A justiça de Deus procedente da fé. Que é o quê? É o recebimento da graça, do favor, imerecido e gratuito. E desprezavam os outros. Olha aí o que a justiça própria faz. Enaltece a si mesmo e despreza os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque sou como os outros. Orava? O fariseu em pé orava no íntimo. Orava no íntimo. Olha só, olha o que Jesus está dizendo, gente. O fariseu em pé, orava no íntimo. Significa que dentro daquele homem, primeiro ele estava em pé. Ele se achava que poderia estar em pé diante de Deus. Ai, seres humanos. Ele achava que ele poderia estar de pé diante de Deus. Que ele era muito justificado pelas coisas que ele fazia. A justiça própria dele dava lugar no reino de Deus, para sentar no lugar de proeminência com uma plaquinha assim, ó, fariseu tal. Reservado para ele no reino de Deus. Ele orava, veja, Jesus dizendo, no seu íntimo. Significa que era no seu coração, na fonte, lá na fonte. Gente, as atitudes dele pareciam justas. As roupas deles pareciam justas. Mas Jesus falou do íntimo. No íntimo. No íntimo. No íntimo dele. Olha só, olha onde Jesus foi. Olha onde a palavra penetra. No íntimo. Jesus viu o que aquele homem, não é, estava tirando, não é, do seu tesouro. Estava tirando de dentro dele, de pé. Enquanto o outro... Antes, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem olha mesmo isso. como este publicano. Olha isso. Jejum
Só um momento, Vini. Tá. Olha isso. Olha as acusações. Olha, perceba se não há um padrão aqui. Olha as acusações. Eu não sou como esses outros. Aí começou as acusações. São o quê? Vamos lá a lista. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha só, olha a acusação. Ora, ele estava ali para se justificar diante de Deus, como se Deus não sondasse mente e coração. Será que ele precisava ter saído da casa dele para ir lá para o templo, para ficar se justificando diante de Deus, ainda acusando o outro? Será que isso não parece com coisas que a gente vê acontecendo hoje, tão atual? Aí, olha só, ele acusa, não é? E depois ele começa a se justificar. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ó, jejum, o jejum serve para isso, não é para carne, é para carne. E o dízimo, idem, para se justificar, para se vangloriar. Tudo isso que procede de efeitos humanos só serve para eles poderem cobrar diante de Deus aquilo que eles acham que Deus deve retribuir para eles mediante as ações deles. É para isso daí. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Agora veja. Tudo tem o seu lugar no espaço. Gente, tudo tem o seu lugar no espaço, tá? Hoje um filho de Deus não deve ficar batendo no peito e dizendo que é um pecador, não. Porque ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo, que era puro, imaculado, perfeito, que cumpriu toda a lei, que era o genuíno, unigênito Filho de Deus, foi feito pecado em nosso lugar, para nos tornar aquilo que ele era. A troca divina sobre Cristo caiu, literalmente caiu toda a ira de Deus contra o pecado, sobre o Filho dele. Quando Jesus diz: Deus, por que me abandonaste? Não é? Deus meu, por que me... Ele sempre chamou o Pai de Pai. Nunca chamou Deus, mas naquele momento, a cobertura de Deus, não é? A proteção de Deus não estava sobre ele. Aliás, desde o Getsemane, né? Porque quando Jesus enfermou ali no Getsemane, ele fez isso para trocar de veja, para que ele pudesse nos dar do que era dele. Aquela hematidrose, não é? Aquilo ocorre com algumas pessoas. É raro, mas ocorre, tá? É como é que se diz? É como é que eu posso dizer, meu Deus? É uma influência, não é, da alma sobre o corpo. É um alto estresse. Sim, é uma doença psicossomática. É uma aflição psicossomática. É algo que a alma sente e o corpo padece. Tá? E isso Jesus enfermou em nosso favor. Por quê? Porque para o pecado não entrar. Para que o pecado não entrasse na alma dele, o corpo dele chegou a jorrar sangue pelos vasos sanguíneos. Os vasos capilares, os vasos dos pelos, né? Saiu sangue junto com o suor. Porque Jesus enfermou, ele estava carregado. Jesus estava carregado de opressão. O maligno, como ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele diz: a minha alma está tão triste a ponto de morrer. Jesus disse isso. A minha alma está tão triste a ponto de morrer. De tanto que ele estava sendo oprimido, de tanto que ele estava sendo sobrecarregado. Ali ele começou a enfermar. Ali o Pai já tinha deixado. O Pai já não estava mais atuando para protegê-lo, para guardá-lo, como antes, durante toda a vida dele. Por quê? Porque era necessário. A palavra abandonaste, não é? No grego e no hebraico, exatamente essa ruptura, essa separação. Eu não lembro aqui a palavra certa, mas essa separação, vários significados. Tanto no hebraico, porque isso, o que Jesus citou, gente, está em Salmos 22. Salmos 22, no versículo 1.
Jesus está citando Salmos. Veja, as palavras de Jesus estão descritas no Antigo Testamento. Se a gente for recorrer ao Antigo Testamento, a gente vai ver que as palavras de Jesus estão lá. Ele está cumprindo todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus falou isso, ele estava falando que estava escrito em Salmos. Salmos 22:1. Então, a palavra ali realmente é ruptura, é separação, porque foi uma vontade de Deus. Agradou a Deus moer o filho dele. E Jesus agradou a Deus ver o filho dele enfermar. Por quê? Porque não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus tinha prazer naquilo, não é isso. É porque ele estava vendo o trabalho do filho, estava vendo a obra do filho, o que o filho estava fazendo em resgate de muitos. E o filho foi fiel até o fim. Quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ora, ele não estava falando da boca para fora. Ele estava trocando de lugar conosco. Ele foi abandonado pelo Pai para cumprir a obra em nosso favor, para que nós não sejamos abandonados. Foi uma troca. Então a gente não pode ficar se chamando de pecador, porque qual é a obra do Espírito Santo então? Qual é a obra de Jesus? Ora, se a gente continua sendo pecador, que diferença tem para os pecadores do mundo? Veja, Romanos 4, não é? O apóstolo Paulo, citando as palavras de Davi, ele diz, não é? Como Davi diz, bendito o homem a quem Deus não imputa o pecado, mas lhe acredita a justiça. O Deus que justifica o ímpio. Como é que Deus, sendo justo, pode justificar um ímpio? Através da obra do Filho. Por quê? Porque aquele que era santo, puro e imaculado, ele tornou pecado para tornar um ímpio santo, justo. Foi uma troca. E isso ninguém podia imaginar que Deus seria capaz de fazer. Jamais poderia passar pela mente de alguém, seja espiritual, físico ou terreno. Ninguém poderia imaginar que Deus faria algo. Essa obra espantosa, como está descrito nos profetas. Uma obra espantosa, que ninguém jamais poderia cogitar, imaginar. E Jesus levou a sério do início ao fim. Entende? Então um filho de Deus hoje, apesar de cometer os seus deslizes por falta de crescimento espiritual, ele não é chamado, não é considerado por Deus pecador. Porque Deus não quer mais se lembrar dos nossos pecados. Tá? Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós éramos pecadores, até recebermos o Espírito Santo. Até recebermos Cristo Jesus, até estarmos salvaguardados, não é, pela obra, pela justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Nós não devemos chamar impuro aquilo que Deus purificou. Não podemos fazer isso. Inutilizar a graça de Deus. Amém. Tá? Isso que Jesus está falando, essa parábola do fariseu e publicano, ele está falando, não é do tempo que ele estava ali em corpo físico, está mostrando a diferença daqueles que sabem que são pecadores e que necessitam de um Salvador. É por isso que ele disse, muitos publicanos, prostitutas, estão entrando primeiro no reino de vocês. E aqueles que são os filhos, que se consideravam filhos do reino, estão ficando de fora. Por quê? Porque os que se consideravam filhos se achavam justos. Mas Deus não veio chamar justo, porque Deus sabia que não tinha nenhum justo. Nenhum justo sobre a terra que faça o bem não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, ninguém era justo aos olhos de Deus. Ninguém. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei. Ninguém. A justiça que procede da fé em Jesus Cristo é que torna o homem que era pecador em justiça de Deus. É injusto. E o justo vive pela fé e não pelo que vê. Então, se a gente ainda está vendo que a gente já tem algumas coisas para melhorar, então vamos melhorar. Não vamos ficar. Essa é a diferença de hoje para os apóstolos de antes. Eles sabiam que eles cometiam alguns pecados, mas eles não ficavam em torno dos pecados. Eles iam em busca da solução. Eles buscavam a solução em Cristo Jesus. Eles estavam sempre se purificando através da palavra, sendo lavados, purificando-se a si mesmo através do Espírito Santo da palavra. É isso que nós devemos fazer hoje, ainda. Porque o que funcionou para eles, funciona para nós também. Porque nós estamos dentro do reino de Deus, da mesma família, não é? E temos o mesmo Espírito. Então, se funcionava para eles, funciona para nós, porque é o que está escrito.
E esse é o modo operandi de Deus. Entende? Assim devemos fazer aos outros. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas, conforme está escrito em Mateus 7,12. Então, esse é o princípio da lei e dos profetas. Vocês querem? Como é que vocês querem que as pessoas vos façam? Então façam a elas, de forma espontânea, entende? Espontânea, sem serem obrigados para isso. Por quê, gente? Porque quem precisa ser obrigado significa que não está dentro dela. Não é uma força maior, precisa ser coagida. Ora, você precisa ser coagido, então é pela força, não é pelo poder, não é pelo espírito. Se é pelo espírito, não é pela força nem pelo poder. Vocês estão entendendo? Se é pela força, pelo poder, então não é pelo espírito. Então já não está agindo pelo lado, pela natureza certa. Vocês estão entendendo? O temor que Jesus veio mudar, tá? Não é mais temor de medo diante de Deus, mas é de adoração. O respeito. Não é mais eulabeia, eusebeia. Tá? É um respeito diante de Deus por amor. É uma reverência a Deus por amor e não por temor. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de filiação, né? Pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Um espírito de amor, de moderação e de coragem, de ousadia. Ousadia, gente, não é arrogância e nem, como é que se diz, pessoas inconvenientes. É diferente, entende? É tudo pelo princípio certo, pelo Espírito, e não pela natureza carnal, pela alma. Exatamente, o amor verdadeiro a Deus. É o amor que vem do Espírito Santo, tá bom? Que está dentro do nosso coração, que nos foi dado gratuitamente no amado Jesus Cristo. Então é isso, gente. Nós encerramos aqui, não é? Sobre esse perdão ao que pecar. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um devocional. Em nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora de vocês perguntarem, mas não se calem para sempre. O devocional de amanhã, inclusive, é a árvore e seus frutos. Ah, sim. Árvores e seus frutos. É exatamente. Cada semente, né, dá segundo a sua espécie. Ô, Rodrigo, querido, te resalve, seja... Muito obrigada, viu? Obrigada aí, gente. Terminou cedo assim, Eliane. O devocional de hoje foi um devocional mais curtinho, né? Teve só 3 partes, mas tem devocionais de ontem, por exemplo, foi um devocional bem denso, né? Bem denso. Mas hoje foi um mais tranquilinho, né? E essa é a moderação do Espírito, né? Cada dia a sua porção. Obrigada, viu, Ana Cristina? Coisa linda. Muito obrigada, gente. Cada um de vocês, viu? A reunião dos... Hoje eu tava, quando eu vim pra cá, o Senhor estava dizendo que é a reunião dos nobres, né? A reunião dos filhos de Deus. Não é que vocês devem ter esse tipo de pensamento. Nós estamos em Cristo Jesus. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Logo, nós somos realeza. Então, o que acontece na reunião, né, dos santos é a reunião das realezas de Deus. Então, olha só o pensamento que o Espírito Santo tem, né, a nosso respeito. Gente, se o Senhor pensa isso de nós, não é? A gente não deve ser grato. A gente não deve procurar crescer, né, na intimidade com Ele e receber cada vez mais, não é? Ser cuidado, porque veja, né? Quando a gente está perto daquele que é toda a proteção, toda a boadade, a gente vai estar debaixo dessas coisas. Mas se a gente está na rua, né, fazendo tudo que não deve, né, por aí, a gente vai ser o quê? Você vai, não é, buscar arranhões, espinhos, né, e uma série de coisas. Então, vamos ficar pertinho, não é, para que a gente possa receber, não é, dessas coisas maravilhosas e essas riquezas insondáveis, né, do Senhor, ainda aqui para essa vida, tá? Aqui e para o porvir. Bom? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém, amém, amém. Eu agradeço a todos vocês, a companhia de vocês, amados do Senhor. Amém. Somos todos amados do Senhor. Se o Senhor tem preferidos, esses são os da fé. Viu? Eu que agradeço, viu, Ana? Muito obrigada. Você está sempre semeando aqui. Que Deus te forneça cada vez mais sementes para você, viu, minha amada? Que Deus te abençoe abundantemente, viu? Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser.